onde começar a estudar para se tornar um estrategista digital? Recebi essa pergunta lá pelo Instagram, @litieri, e decidi responder aqui, que no YouTube a gente tem mais tempo para conversar, né? Estrategista digital é uma profissão que está em alta nos últimos anos. Eu que trabalho no digital desde 2018. Quando eu comecei, eu não ouvia muito esse termo, mas à medida que os especialistas, os profissionais foram para a internet divulgar o seu trabalho e viram que não era tão fácil assim fazer a parte estratégica, eles foram precisando de uma pessoa que se dedicasse a isso, e essa pessoa foi chamada de estrategista digital. Então, o estrategista é uma pessoa que entende como é que funciona o marketing digital. E o marketing digital não é uma profissão, não é assim, vou trabalhar no marketing digital como se fosse uma empresa. Marketing digital são as ferramentas, são os recursos que a gente usa para promover o nosso negócio através da internet, né? Nosso produto, nosso serviço. Então, tudo que a gente usa de recurso, de estratégia, está dentro do que a gente chama de marketing digital. Você sabe o que é marketing, né? Quando a gente ouve alguém fazendo uma propaganda, vendendo seu peixe, a gente diz, isso daí é bom de marketing. Já existia essa palavra no mundo offline. E aí, quando a gente foi para o mundo online, toda essa estratégia, toda essa divulgação se tornou o marketing digital. Assim como no físico a gente tem um outdoor, tem um banner, um panfleto que divulga uma ideia, a gente no digital tem um monte de recursos, conteúdos, ferramentas, e o estrategista digital tem que saber lidar com tudo isso. O estrategista digital, ele vai ser como se fosse o braço direito do especialista. E como braço direito, eu quero dizer que é alguém muito importante que está ali, junto, lado a lado com o especialista. Eu acredito, como estrategista e como sócia de uma especialista, eu acredito que as duas funções têm uma relevância, assim, praticamente igual. Porque, embora o especialista seja aquele profissional que está com a cara na frente da câmera, dando o curso, ensinando, falando com as alunas, e tem todo aquele conteúdo transformador na cabeça, se o especialista não sabe como promover essa ideia dele, essa narrativa dele, é, essa ideia não chega a ninguém. Então, é como se fosse um talento desperdiçado, é uma super virada de chave que está dentro de uma gaveta. Enquanto o estrategista digital conhece as técnicas, conhece os recursos do marketing para fazer essa ideia do especialista ir adiante. Então, ele dá o potencial de visibilidade, de expansão para aquele propósito do especialista. Então, é um casamento perfeito entre estrategista e especialista para levar um projeto para o mundo e para transformar a vida de várias pessoas, tá? Existem pessoas que podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu, quando estou aqui gravando um vídeo para você, eu estou atuando como uma especialista. Eu estou falando como um especialista em marketing digital, alguém que já fez várias formações, alguém que trabalha nessa área, que já teve curso, que já ensinou muitas alunas. E eu não tenho nenhum estrategista por trás, eu sou minha própria estrategista nesse caso. Eu que decido como é que vai ser minha estratégia de conteúdo, de venda, eu que venho, gravo e faço. Então, nesse caso, eu consigo ser as duas coisas, estrategista e especialista. Mas num projeto que seja maior e que o especialista ele tem muitas atribuições, já tem muita coisa para fazer, fica muito difícil dele ser as duas coisas, porque são muitos detalhes e aí fica desgastante. Se ele, por exemplo, em vez de se preocupar com o conteúdo do curso que ele tem que gravar, ele tiver que se preocupar em como ele vai fazer para vender aquele curso, quais vão ser as estratégias utilizadas, quais vão ser as ferramentas, a edição e tudo mais. Então, acaba que o estrategista ele fica com uma parte que seria a parte ali do bastidor, de viabilizar que aquela pessoa vá para o palco. É tipo como se o especialista fosse um cantor, e aí o cantor tem que se dedicar à técnica vocal, à desenvoltura, ao aquecimento, a se preparar, né? A roupa, a maquiagem, vai ter alguém que vai lhe preparar ali para que você esteja 100% no palco. E o produtor, aquela pessoa que está por trás, é aquela pessoa que está ali fechando os detalhes, verificando como que está o som, definindo como que vai ser o posicionamento daquela pessoa no palco, quais vão ser as fases daquele show, montando a estratégia para que aquele cantor, ao executar a música dele, saia tudo perfeito naquele evento e leve as pessoas à loucura. Então, deu para entender o trabalho ali do estrategista digital como sendo um braço direito do especialista.
E aí, essa aqui é uma função que é muito boa para você que não quer estar aparecendo na internet, vai aparecer muito pouco, é uma pessoa que é um pouco mais reservada, mas que é também uma pessoa que tem uma habilidade criativa, uma habilidade de organização ali nos bastidores e que vai conduzir o especialista para que ele saiba aplicar aquelas ferramentas ali de marketing. O que costuma acontecer é que os especialistas normalmente eles ficam muito imersos nos seus próprios conteúdos. Então, um médico, ele é muito bom naquela parte da medicina, um fisioterapeuta, um dentista, que eu estou dando só exemplo da área da saúde, né? Mas pode ser várias outras coisas, um consultor financeiro, enfim, uma pessoa que trabalha com como social media, como publicitário, essa pessoa pode ser excelente nessa coisa e ela tem uma atenção muito forte nessa área, mas na hora de promover aquilo, às vezes ela se sente um pouco deslocada, não sei como vender meu peixe, sabe? Eu sou uma psicóloga excelente, mas na hora de vender eu fico um pouco insegura. E aí o estrategista vem com toda a ideia, com todo o planejamento, com toda a clareza de como aquela venda vai acontecer, e o especialista vai cumprindo aqueles passos que ele e o estrategista montam juntos, tá? Não é que nenhum é subordinado ao outro. Eu acho que funciona melhor quando os dois trazem a sua expertise, né? O especialista falando que, ó, essa persona, essa pessoa que eu quero ajudar, ela tem esses problemas, essas dificuldades, e aí o estrategista vem com as técnicas dizendo, ó, então para atingir essa persona seria bom se a gente fizesse um conteúdo dessa forma, se a técnica de vendas fosse dessa forma, e aí os dois decidem juntos e fazem um maravilhoso trabalho. Então, para que você seja um estrategista digital, você tem que entender de algumas áreas, e não é pouca coisa, tá? Porque o estrategista acaba sendo a pessoa da equipe que tem uma visão 360 do assunto. Ao longo do tempo, pode você começar só você e o especialista e darem conta de tudo no começo. Mas ao longo do tempo, vocês vão perceber que vai precisar de mais gente na equipe, porque existem muitas funções para serem feitas. E o estrategista tem que entender um pouquinho de cada coisa para saber contratar as pessoas certas, saber conduzir aquela equipe. Nada pode sair desse controle, tá? Então, por isso que você vai precisar tomar consciência de muitas áreas de atuação. E é também por isso que esse é um profissional muito valorizado no mercado. Afinal, é a pessoa que está sabendo de tudo ali na equipe, igualmente, ou até às vezes um pouco mais do que o especialista, se preocupando com o todo, tá? Então, você vai precisar saber de algumas coisas que eu coloquei aqui, que assim, tem mais coisa que, além disso, que você poderia saber, mas se você já souber isso aqui, você vai conseguir trabalhar muito bem com alguém aí que você já tem em mente, que é especialista, ou conseguir uma vaga numa empresa como estrategista, tá? Primeiro, você vai ter que entender de criação de narrativa. Como assim? Quando a gente vai para a internet divulgar um projeto, a gente tem que vender uma ideia. E essa ideia ela tem que vir numa narrativa. Você vai contar uma história pela qual faz sentido aquela pessoa te ouvir. E aí a pessoa vai dizer: Nossa, realmente eu nunca tinha visto esse problema por esse ângulo. O que essa pessoa está falando é verdade, eu vou acompanhá-la, eu vou participar do que ela tem para me oferecer. Então, você pode pesquisar sobre esse assunto, sobre criação de narrativa. Para você criar uma boa narrativa, uma boa história para o seu expert contar, seu profissional especialista, né? Você vai ter que entender um pouco de posicionamento e um pouco de tese barra hipótese. Deixa eu só tomar um golinho de água, eu não vou querer editar essa parte não, me espera aí. Posicionamento é a forma como o especialista ele vai se posicionar na rede social, né? Se posicionar como uma pessoa que sabe resolver aquele problema. Então, vocês dois, né, você como estrategista principalmente, vai precisar entender de persona, que é a definição do seu cliente ideal, quem é a pessoa para quem você vai vender. E aí você vai ter que estudar profundamente sobre persona. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar uma lapada de vídeos sobre esse assunto, mas é basicamente você saber quem é que você vai ajudar. Quando eu falo ajudar, é para quem que vocês vão vender o produto, tá? Do especialista. Que problema essa pessoa tem? Quais são as dores dessa pessoa? O que é que ela tem medo? O que é que ela já tentou fazer que não deu certo? O que,
o que é que ela tem de sonho, de expectativa, como que você poderia ajudá-la a chegar no lugar que ela quer chegar, tá? A outra coisa é sobre profissional. Você, como estrategista, vai ter que fazer uma entrevista com seu especialista para você desvendar a vida dele ali, tudo que tiver a ver com esse projeto. Então, assim, quais são as formações que esse especialista tem? Quais são as habilidades que tem? Coisas que não têm a ver exatamente com a área, não é uma formação de faculdade, por exemplo, mas é uma habilidade que a pessoa desenvolveu. O que é que as pessoas dizem que esse especialista é bom? Porque às vezes tem alguma habilidade que o seu especialista tem que você está deixando passar e poderia ser usada ali naquele conteúdo. Se vocês fizerem uma linha do tempo da vida do especialista, quais são os marcos, os pontos-chave, sabe? Aqueles pontos de virada, a história difícil que conseguiu ser superada. Então, você vai escrever tudo isso, porque você vai ficar ali com um dossiê desse especialista, e isso vai te dar ideias para fazer conteúdos que gerem conexão com essa persona, tá? E aqui você vai ter uma clareza maior de, de como que esse profissional vai poder ajudar essa persona. Porque essa pessoa ela tem um problema e provavelmente esse profissional ou já passou por esse problema e resolveu, ou ele já ajudou alguém a resolver esse problema e aqui vai fazer o casamento entre essas duas coisas. E a terceira coisa vai ser entender sobre produto, né? Você vai precisar entender sobre produtos digitais, cursos, mentorias, consultorias, o que é o básico ali de cada um, como é que cada um funciona e de que forma esse profissional poderia embalar o seu conhecimento para resolver esse problema aqui. Porque às vezes o problema dessa pessoa se resolve com conhecimento em um curso, mas às vezes não. Às vezes vai precisar ser uma consultoria em que o profissional vai entrar em contato um a um com essa persona, num Meet como esse, num Zoom, para resolver o problema dela, para poder ele intervir diretamente. Então, você vai precisar conhecer os tipos de produto que existem e a partir desse dossiê que você levantou desse profissional e da descrição da persona, você vai ver, ó, esse produto aqui eu acho que casa perfeitamente essa experiência da minha expert com o problema, o desejo que essa persona tem. Quando você mapeia essas coisas aqui, você vai ser capaz de construir uma tese ou hipótese, dependendo da pessoa que ensina, muda esse nome. Mas é como se você construísse uma historinha que justifica o que é que o especialista está fazendo ali na rede social. Que é tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de uma profissional que trabalha com emagrecimento num viés emocional, tá? Não é no viés nutricional, não é no viés da atividade física, num viés emocional, certo? Vou fazer essa suposição. Essa hipótese, essa tese, essa historinha que vai ser contada na rede social poderia ser assim. Existe uma pessoa, né, a persona, que ela é uma mulher, que ela tem mais de 40 anos e ela está acima do peso já há muitos anos. Essa pessoa ela tem um problema que é não conseguir vencer a luta contra a balança. Ela faz de tudo, ela faz dietas, ela se exercita durante um período e não consegue baixar os números. Cada vez ela se vê mais é, desconectada com a imagem dela, não se aceita, não se vê no espelho e não se reconhece. E isso fere a autoestima dessa pessoa, isso faz essa pessoa evitar contatos sociais, isso faz essa pessoa se esconder no casulo porque ela não está satisfeita com a sua própria imagem. E como ela já tentou de tudo e não conseguiu, a autoestima dela fica cada vez pior. Que é como se as outras pessoas conseguissem e essa pessoa não consegue. Mas o que essa pessoa não sabe, que é tipo, é um problema, e aqui é o parêntese, tá? Tô falando só para você. É um problema oculto que só o profissional sabe, porque ele tem experiência nessa área. O que a pessoa não sabe é que existe uma causa emocional para ela estar nesse peso que ela está hoje. Existe algo no emocional dela que está fazendo com que o corpo mantenha esse peso para, de alguma forma, protegê-la, para, de alguma forma, escondê-la de uma ferida emocional que ela tem. E aí, como ela nunca olhou por esse viés, ela nunca conseguiu resolver esse problema. É por isso que eu, como profissional de emagrecimento emocional, vou chamar assim, tá? Essa expressão. Sei como que o emocional afeta no peso e eu construí um método, e que a gente já passou para esse produto, né?
um método em que você vai entender quais são as suas feridas emocionais, você vai identificar qual delas está presente na sua vida e qual delas está influenciando o seu ganho de peso. E aí, resolvendo essa ferida emocional, você vai poder se libertar dessa compulsão pela comida e vai conseguir ter resultados melhores no seu emagrecimento. Então, percebe que conhecendo a persona, as dores dela, a habilidade do profissional e o produto que resolve aquilo, eu consegui gerar uma hipótese? E aí, no meu conteúdo, eu posso bater nisso sempre, porque aquilo é a minha história que eu estou defendendo, a minha hipótese, a minha hipótese de solução. Então, você vai ter que entender de criação de narrativa, tá bom? Será que eu estou me estendendo muito? É porque são coisas complexas, mas se você quer começar a estudar para ser estrategista digital, você vai ter que estudar mais que isso. Então, preste atenção aqui para você entender. Isso aqui que eu estou te dizendo, não é que eu estou te ensinando a ser um estrategista digital. Eu estou te ensinando as áreas que você vai precisar conhecer. Então, nessa área aqui de criação de narrativa, se você for fazer um curso sobre isso, daí você olha se tem essas coisas, se eles vão te ensinar sobre esse assunto, ou você vai pesquisar separadamente. O que é posicionamento, como definir a persona, como fazer uma entrevista com um expert, quais são os tipos de produto digital, tá entendendo? Eu tô te dando o guia para você poder começar a estudar sobre isso. E aí, no final aqui, eu vou te dizer um jeito de aprender tudo de uma vez só também, caso você queira. O outro ponto, depois da construção de audiência, depois da criação da narrativa, você vai precisar entender de construção de audiência. Como assim? Você vai ter que ajudar o seu especialista a conseguir um público que assista esse especialista. Porque quando você for lançar um produto, você for divulgar um serviço do especialista, vai ter gente naquela audiência assistindo e essas pessoas vão comprar. Então, é importante, sim, ganhar seguidor, ganhar inscritos, pessoas que vão assistir esse especialista ali. Senão, você não vai conseguir concluir aquele processo de vendas, tá? E aí, para a construção de audiência, você tem que entender de produção de conteúdo, que é aquilo que a gente posta na rede social. Por exemplo, eu aqui estou produzindo um conteúdo, né? Existem diversos formatos e plataformas. Então, você entraria aí nessa pesquisa, nesse curso de produção de conteúdo para entender. Por exemplo, se a gente for falar de Instagram, existem muitos formatos ali, ó. Tem o feed, e aí no feed você tem o post estático, que é aquele post de uma imagem só, uma foto. Tem o post carrossel, tem o Reels, que é o que tem mais alcance no momento, e dependendo de quando você está vendo esse vídeo, eles já inventaram outra coisa. Tem o Stories, que é um lugar mais de relacionamento ali, a pessoa te seguiu e fica acompanhando o seu dia a dia, mas a partir do Stories você pode salvar destaques também, tá? E, e é por aí vai. No YouTube você vai ter vídeos para fazer, tem também os Shorts, que é tipo Stories do YouTube. Então, você vai ter que estudar sobre esses diversos formatos e plataformas. Mas, assim, no começo, se você souber de Instagram, já vai ser muito bom para o seu especialista, tá? Tem poucos especialistas ainda exigindo outras redes sociais, como YouTube e TikTok. O Instagram, digamos que a principal ferramenta ali para você saber. Outra coisa que você vai precisar entender é sobre o algoritmo, mas na verdade não é o algoritmo máquina em si, é sobre o comportamento humano nas redes sociais. Por quê? O algoritmo é influenciado pelo comportamento das pessoas. Então, você vai ter que entender quais são os elementos que fazem um vídeo viralizar, um conteúdo viralizar, ser muito compartilhado, para que você tenha um tráfego orgânico. Tráfego é aquela movimentação de pessoas, tá? Orgânico é quando é natural, sem pagar. Então, você vai fazer um vídeo, que esse vídeo está cheio de elementos atrativos, e aí, como ele está com elementos atrativos, você vai provocar um comportamento nas pessoas, essas pessoas vão interagir com esse vídeo, aí o tal do algoritmo, que é o robozinho lá do Instagram, vai entender, poxa, esse vídeo aqui tem potencial de bombar, as pessoas estão interagindo, e vai entregar esse vídeo para mais pessoas, e esse vídeo vai viralizar. Não pense que as coisas viralizam do nada, tá? Se você parar para analisar vídeos, por mais simples que sejam, eles têm algum elemento que chamaram a atenção das pessoas, provocaram uma interação e aí o algoritmo reconheceu como um bom conteúdo para viralizar e traz muita gente organicamente. Além do comportamento humano nas redes sociais, você vai ter que entender também de distribuição de conteúdo com tráfego pago.
Como assim? Esperar o vídeo viralizar não é a única forma, nem a forma que você pode mais controlar, digamos assim, de atrair pessoas para o perfil do especialista. Você pode pagar para esses conteúdos irem mais adiante, e isso é uma coisa profissional, não é nada de muito. Não é nada de errado, não é nada de trapaça, não. É coisa de profissional. É igual quando você tem uma loja física e você paga alguém para fazer uma publicidade, para entregar um panfleto da sua loja. Aqui você vai entregar um panfleto online, né? Você vai patrocinar os seus posts, vai patrocinar os seus anúncios, para que eles cheguem para mais gente, você vai distribuir esse conteúdo que foi feito e mais gente vai chegar. Então, você, assim, não precisa saber fazer na prática, porque isso é função do gestor de tráfego pago, mas você precisa entender como funciona até para você trazer um gestor para sua equipe. E no início, se vocês não tiverem gestor, o estrategista que vai fazer essa função, certo? Não é muito difícil não fazer essa distribuição de conteúdo. A outra coisa que você vai precisar entender é de captação de leads. O que é lead? Lead é um contato de uma pessoa que pode estar interessada no seu produto ou serviço. Então, como é que é feita essa captação de leads? Só para você entender de uma forma geral. Você produz conteúdo, as pessoas seguem o perfil do especialista, né? E elas estão vendo o que é que você está fazendo. Só que para você ofertar um produto para essas pessoas, é bem melhor que você chame as pessoas interessadas para um canto e lá você oferte esse produto, que a aceitação desse produto vai ser melhor, do que se você jogar ali para todo mundo de uma vez. Então, assim, vai existir uma estratégia em que você deixa um produto ali no link da bio? Sim, um produto até mais barato, pode ficar ali, de repente alguém que gostou do conteúdo já compra, né? É, mas para vender um produto que é um pouco mais caro, uma mentoria, um curso mais caro, uma coisa assim, é melhor que você separe as pessoas mais interessadas, porque lá vai ter uma aceitação melhor. E aí, como é que você faz isso? Não vai ser eu que vou te ensinar, que você vai ter que aprender isso em algum curso ou aula específica de captação de leads. Mas você vai, só para você ter uma ideia geral, você vai precisar fazer um aquecimento na rede social, alguns tipos de conteúdos que são mais quentes, do tipo de que desperta mais curiosidade, mais desejo, para fazer o pessoal entrar em ebulição ali. E você também vai ter que fazer chamadas para esse lugar em que você vai reservar essas pessoas. E esse lugar normalmente é lista de e-mail. Sabe quando você vai se inscrever no evento e você deixa seu e-mail para ser avisado do evento? Grupo de WhatsApp, canal de Telegram. Você já teve num lugar em que as pessoas te chamaram para outro lugar para você ter um conteúdo mais profundo? É isso, é a captação. É tipo você separar as pessoas mais interessadas. E aí você vai precisar entender também um pouco de anúncios de captação de leads, porque uma fase essencial da captação é o anúncio, e de criativos. Criativos é o vídeo, a imagem que vai aparecer naquele anúncio. Então, você já viu inúmeros criativos. Sempre que você vê um post patrocinado, né, aquilo ali é um criativo de anúncio. A pessoa falando assim: ah, você sabia que você poderia fazer isso aqui para melhorar a sua vida? Eu vou dar uma aula sobre esse assunto. Se inscreva aqui para você poder ter essa aula. E aí, essa pessoa captou o seu contato para ela poder te dar um conteúdo e depois te oferecer alguma coisa para vender. E aí você vai ter que entender muito bem sobre técnica de lançamento. Acho que todo especialista que for chamar você para fazer parte da equipe dele vai querer que você saiba fazer lançamento. É tipo assim uma função essencial do estrategista digital. O lançamento não é a única forma de vender na internet, mas é uma forma que dá um pico de vendas muito grande. Então, normalmente as pessoas te chamam com foco em que você faça o lançamento delas. O lançamento é o quê? Não é simplesmente a primeira vez que você lança um produto, né? No mercado offline a gente diz assim: ah, o lançamento do produto é a primeira vez que ele saiu do mercado, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de lançamento é, abertura de turmas, sabe? Quando vai lançar a turma 1, a turma 2, a turma 3 de um produto, aquilo ali é o lançamento. Cada vez que abre é um lançamento, que a gente chama. E esse lançamento, normalmente, ele é composto por um evento gratuito. Assim como eu te dei o exemplo agora do criativo, você, você vai criar, junto com o especialista aqui na narrativa, né? Você vai saber, ó, qual é o problema que a persona tem e qual é o desejo também que ela tem. O seu curso
com o especialista, ele vai ser focado nisso aqui, em resolver o problema e fazer essa pessoa chegar até o desejo. Só que antes do curso, tem alguma coisa introdutória, tem um pedacinho que você poderia dar de graça para a pessoa entender melhor até sobre essa hipótese que você fez. Então, você pode sugerir para a pessoa ter a clareza de por que que isso está acontecendo com você, quais são os primeiros passos para resolver esse problema, e aí você vai pegar esse conteúdo e vai colocar em um evento, né? E nesse evento você vai dar o conteúdo, vai explicar, vai abrir a cabeça da pessoa, e lá você vai oferecer um próximo passo, que seria o conteúdo passo a passo, o produto, para que ela resolva aquele problema. Existem outras formas de fazer lançamento. A com evento é a mais tradicional, é uma que já é comprovadamente que dá sucesso. Existem outras formas, às vezes você chama para o grupo do WhatsApp, você dá as instruções no próprio WhatsApp, e para isso você vai precisar fazer um curso específico de técnica de vendas online, de lançamento, tá? Outra coisa que você vai precisar entender é de pitch de vendas. O que é pitch de vendas? É quando o expert, o especialista ali, o seu sócio, seu parceiro de equipe, ele vai ofertar o produto. Normalmente, os especialistas não são naturalmente bons em fazer pitch de vendas. Como eu te falei, eles são muito bons naquele conteúdo ali que eles dão. Ah, se eu sou uma terapeuta ótima. Mas na hora de vender, eles não sabem naturalmente como estruturar a sequência do texto para ser persuasivo. E aí, se você for um estrategista que sabe fazer pitch de vendas, você vai ajudar demais a converter essas vendas ali com o especialista. E aí, num curso de lançamento, um curso específico sobre estrategista digital, você vai aprender. Mas isso aqui está dentro das técnicas de copywriting. O copywriter, a pessoa que pratica o copywriting, é a pessoa que escreve textos persuasivos. E aí, às vezes, você tem na sua equipe um profissional de copy específico, se sua equipe for maior, mas às vezes você não tem. Você, como estrategista, vai ser a pessoa que tem que montar o roteiro da aula junto com o especialista para que fique o mais persuasivo possível. Então, você vai ter que entender também de pitch de vendas. Existe uma estrutura, digamos assim, que você pode usar para prender mais a atenção da pessoa, fazer com que ela preste mais atenção no que o especialista está falando, para gerar mais desejo que a pessoa compre, e aí você vai precisar entender disso também, tá bom? E aí, para a gente finalizar, que já deve estar grande essa aula, né? Você tem que entender um pouco, não precisa saber fazer, mas tem que conhecer as áreas do digital que existem. Porque quando sua equipe ainda for pequena, você vai precisar assumir algumas dessas funções. E quando você for chamar gente para entrar na sua equipe, você vai precisar saber o que essas pessoas vão fazer, né? Então, por exemplo, as áreas do digital, né? Tem o especialista, que é aquela pessoa que vai estar na frente da câmera, ele é especialista naquele assunto que vai ensinar. Tem o estrategista, que é você. E aí, outro nome para estrategista é lançador. Se você faz um curso de lançamento, como, por exemplo, Fórmula de Lançamento, que é ensinado pelo Érico Rocha, lá você é chamado de lançador, porque você é a pessoa especialista em fazer lançamentos, em executar essa técnica de vendas, tá? A diferença do estrategista para o lançador é que o estrategista ele pode fazer várias técnicas de vendas, não necessariamente só lançamento, e o lançador é uma pessoa mais específica em fazer lançamento. Mas aí vai ter outras áreas, por exemplo, a área de copy, que é a área que escreve textos persuasivos, e aí se você tiver essa pessoa na sua equipe, caso você e o especialista sejam ruins de escrever, aí pode considerar trazer uma pessoa de copy. Essa pessoa pode escrever conteúdos, pode escrever e-mails, mensagens de WhatsApp, roteiros de aula, roteiros de vídeo, é a pessoa que se garante ali na escrita. E isso aqui também é interessante, porque se você não tiver 100% de certeza que você quer ser estrategista, mas você quer uma profissão no digital, olha essas profissões que eu vou falar aqui para você, que se você se identificou, por exemplo, com copy, você vai pesquisar um curso de copy para você fazer. Outra área muito necessária é o designer, né? Que é a pessoa que cria as artes para as imagens, carrosséis, o banner que vai na capa do YouTube, o
a capinha da aula que vai na Hotmart, na plataforma de vendas, que vai na thumbnail do YouTube, enfim, tudo que é de imagem ali, né? O designer que vai fazer. E essa é uma pessoa super necessária. Eu, como estrategista, quando eu não tenho um designer na equipe, eu que assumo essa função. O especialista, ele vai focar na criação do conteúdo, assim, de se comunicar com a persona, falar nos stories, criar os produtos, gravar as aulas, mas essa parte de ferramentas é comum que o estrategista assuma, a não ser que esse especialista seja muito bom em uma determinada área. Tipo, esse especialista ele também é muito bom em design e aí ele assume essa função. Mas normalmente não é atribuição dele. Normalmente o estrategista que tem que dar de conta de toda essa demanda de ferramentas, de criação de arte e tudo, viu? Além do designer, tem o editor de vídeo. Quando a pessoa grava vídeo e edita, a gente chama videomaker, né? O fazedor de vídeo, digamos assim. Mas o editor, ele é simplesmente a pessoa que edita. Ele pega aquele vídeo e coloca ele na cara ali da rede social, ele faz a corte, coloca legenda, faz transições, tá? O editor de vídeo, como o próprio nome já diz, é quem prepara os vídeos para a rede social. Além disso, tem a função de social media, que é a pessoa que trabalha com criação de conteúdo. Normalmente, nas equipes que eu estive, a gente optou por fazer a produção de conteúdo estrategistas junto com o especialista. Eu crio a estratégia de conteúdo, digo os temas que são bons e tal, e o especialista vem e adapta isso aqui que eu criei, esse plano, porque ele sabe falar com a persona e ele cria o conteúdo. Para mim, eu acho que fica mais autêntico. Mas tem muita gente que não tem tanta habilidade de produzir conteúdo, isso dá muito trabalho. Então, o social media vai coletar as informações que você definiu ali, junto com o especialista aqui na criação da narrativa, e a partir disso ele mesmo vai produzir e postar o conteúdo na rede social, tá? Então é uma função também que está bem alta, tem muita gente procurando essa função aqui. Tem também função de comercial ou closer digital, que é a pessoa que vai entrar em contato com seus leads para fechar vendas, ofertar produtos, fechamento de vendas um a um, falar um a um com a pessoa ali no WhatsApp, por exemplo, e fechar vendas. Tem também a pessoa que está na comunicação ou suporte, parecido com closer, mas não especificamente sobre vendas. É a pessoa que vai mandar uma mensagem no WhatsApp, vai tirar uma dúvida ali de alguém que chamou no privado. Às vezes, essa pessoa está te ajudando a responder o direct do Instagram, dependendo do fluxo de gente que tem ali para responder. Então, é uma pessoa que fica ali na comunicação e no suporte. Dentro disso, também tem pessoas que são tutores, que te ajudam com o seu curso, tipo monitor da sua turma. Mas isso aí é para quando você já está maior e precisa dessas pessoas. E tem também o gestor de tráfego, que vai ser uma das mais importantes funções aqui nessa equipe, porque essa pessoa é que vai gerenciar todos os anúncios. E isso aqui é uma coisinha que é mais chata, que às vezes nem o especialista nem o estrategista gostam de fazer, e que é super necessária. Então, o gestor de tráfego vai ser uma das primeiras funções que você vai chamar para a sua equipe, tá? Que é essa pessoa que vai colocar os anúncios no ar. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Copy, designer, editor de vídeo, social media, comercial, suporte, gestor de tráfego. Tá faltando alguém? Tem outra área, que é a área do gestor de projetos. Normalmente, o estrategista, ele também assume essa função no começo, mas se depois que já tem muita coisa acontecendo aí na sua equipe, está meio desorganizado, você quer uma pessoa para botar tudo no eixo, para cobrar as demandas, o gestor de projetos ele vai organizar tudo isso e o estrategista vai poder se dedicar à parte mais criativa, de pensar e fazer a estratégia, o especialista de executar aquilo ali, enquanto o gestor de projetos coordena toda a equipe, então é uma área também interessante. Eu acho que essas são as principais, se eu não me engano, são essas. Eu não sei se estou esquecendo de alguma, mas você vai precisar só saber o que cada uma dessas pessoas faz para que você conduza melhor essa equipe junto do especialista, tá bom? E aí eu te prometi que eu ia te dizer como que você aprende tudo isso ao mesmo tempo, né? É fazendo uma formação de estrategista digital. Eu fiz a minha formação de estrategista digital pela Escola Estado da Arte, com Leandro Aguiari, mas eu acho que essa formação não está mais ativa, né? Eu fui da turma
Eu fui de uma das primeiras turmas dessa escola, inclusive na minha turma teve uma gamificação, todas as aulas que a gente assistia, os projetos que a gente colocava em prática contavam pontos. A gente fez um lançamento na prática e mandava todo o material para ser analisado pela equipe. E eu fiquei em primeiro lugar nessa gamificação, fui a melhor aluna daquela turma de estrategista, e eu ganhei um prêmio que foi uma viagem com acompanhante para a Disney em Orlando. Então foi muito legal, tenho muito orgulho de ter feito essa formação tão bem, mas hoje em dia no mercado existem outras. Eu sei que tem uma formação do Rodrigo Vinhas, que é um ótimo especialista, uma pessoa que já faturou milhões no digital e ele tem formação. E também tem a Priscila Zilo. Eu só não sei se o nome dela é com dois L's no Priscila ou no Zilo, aí você procura. Mas se você colocar formação de estrategista digital no Google, vai aparecer o curso dos dois ali no começo, certo? Eu não sei se fica sempre vagas abertas, aí você vai ter que analisar, mas provavelmente você vai conseguir se inscrever numa lista de espera, e aí você confere os conteúdos, o preço, tudo se vai de acordo com o que você está esperando. Os dois são pessoas que têm muito resultado, que já lançaram especialistas e que têm muito resultado no digital. Então, são pessoas confiáveis. Digitando esse termo, você vai encontrar outros cursos também, e aí você avalia. Acompanhe um pouquinho essas pessoas, vê o que é que você gostou mais, o jeito delas, né? Que a gente aprende com quem a gente mais se identifica, e aí você pode considerar fazer uma formação de estrategista digital. Se você não tiver podendo ainda investir, fazer logo um curso onde você vai aprender muito disso aqui, você pode ir nesses tópicos que eu fui te falando para você ter uma noção. Quando eu fiz a minha formação, para mim foi mais fácil, porque eu já tinha pesquisado sobre várias dessas coisas. Eu já fazia vendas no digital, sabe? Eu já tinha entendido como é que construía audiência, como é que captava leads. Aí eu fui aperfeiçoando as outras habilidades, como lançamento, pitch de vendas, criação de narrativa, depois, à medida que eu fui fazendo essa formação. E participei de grupos de mentoria também, então eu já investi bastante nessa área, e por isso que hoje eu atuo como estrategista digital, conseguindo levar a especialista a ter resultados que provavelmente sozinha seria muito difícil dela alcançar, porque ela está focada na criação do conteúdo para a persona dela, enquanto eu sou a pessoa que diz assim, ó, esse tipo de produto a gente pode fazer essa estratégia aqui para vender, vamos fazer assim, e coloco aquele plano em ação, tá bom? Espero que tenha sido útil essa aula aqui para você. É, curte aí o vídeo e comenta para mim se você gostou, o que você achou mais interessante. E se de alguma coisa dessas que eu falei você ficou com alguma dúvida ou gostaria de uma explicação maior, daí você me pergunta aqui que pode ser que eu faça um vídeo explicando sobre isso para você. Um beijo